Olá, bom dia. Estamos ao vivo para todo o Brasil e a partir de agora você acompanha aqui no Terra Viva o nosso Dia a Dia Rural. Os produtos biológicos vêm conquistando espaço no manejo integrado de pragas. Quem vai falar sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo Marcelo Poletti. Com a crise hídrica em São Paulo, produtores estão investindo em irrigação localizada. Quem vai explicar os benefícios dessa tecnologia é o administrador Rafael Fagioni. E hoje tem as informações da Estância Bahia, ao vivo, direto de Marabá, no estado do Pará. E ainda notícias, reportagens, previsão do tempo, cotações, o agronegócio em destaque. O Dia a Dia Rural desta quinta-feira, dia 28 de maio, começa agora. Um assunto que preocupa bastante é a gripe aviária. Atualmente, cerca de 35 países enfrentam esse problema. Os Estados Unidos são um dos que mais sofrem com essa doença. São 163 pontos de contaminação que preocupam a gente aqui também do Brasil, porque a imigração das aves dos Estados Unidos, que vem para cá, acontece até o mês de outubro. Como medida de prevenção, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou nesta semana um decreto com medidas para impedir que a gripe aviária se instale em nosso país. Para falar sobre esse assunto, o secretário da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, esteve no canal Terra Viva falando com o apresentador Silmar César Miller. Vamos ver. O que nós fizemos a partir do momento que nós identificamos? Mangas arregaçadas, determinação do governador, nós fomos. Reunimos primeiro a Secretaria do Meio Ambiente, porque todos esses órgãos de gestão ambiental, espaços e sítios de proteção ambiental deveriam passar a ser monitorados. Reunimos a Polícia Ambiental também e comunicamos à Secretaria da Saúde, que se encontra preparada. Graças a Deus, esta cepa do vírus, que é a que está nesse instante sendo disseminada, ela não tem nenhuma evidência de contágio humano. Até por conta disso que ela sensibilizou menos do ponto de vista de notícia à opinião pública de uma forma geral. Mas do ponto de vista comercial é absolutamente desastroso. Os números, repito, nos Estados Unidos, 40 milhões de aves. Então, nós acertamos o monitoramento dos pousos de ave migratória. Segunda-feira passada, lá em Campinas, com o nosso organismo de defesa, eu reuni os veterinários responsáveis por todas as nossas granjas do estado de São Paulo. E lá discutimos a intensificação dos cuidados de biosseguridade que devem ter as granjas e vamos ter os nossos organismos de defesa prestando esclarecimento, prestando informações e também fiscalizando, porque é necessário. Nós não vamos permitir que alguém que relaxe comprometa o todo. Na sexta-feira passada, fui a um outro polo importante nosso, Bastos. É o maior centro produtor de ovos que nós temos até do hemisfério sul. Muito significativo que lá se constituiu. A característica das aves, que são poedeiras, tem uma peculiaridade em relação às aves de corte, porque as aves de corte têm um período muito rápido, tá certo? Enquanto que as poedeiras têm uma longevidade maior, então torna mais preocupante essa situação. Teremos duas reuniões mais de mobilização, esclarecimento. Faremos uma na região de Rio Preto, no fim de semana, na semana daqui a 2 semanas, e aí também num eixo que temos aqui próximo de São Paulo, onde se concentra também um número muito significativo de aves nossas, que é ali no entorno entre Tatuí, Itapetininga, Boituva, Laranjal, Paulista, nós vamos ali fazer uma reunião. O plantel de São Paulo, Silmar, hoje está em 230 milhões de aves, né? Afora isso, nós constituímos já e fizemos uma simulação. Nós temos a nossa SWAT, ou seja, cuidados do ponto de vista, inclusive, de contaminação, aparelhos especiais para intervenção rápida, caso isso surja. E também em visita ao canal Terra Viva, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, falou sobre as medidas para evitar a chegada da influenza aviária no país. A guia eletrônica de trânsito de animais, agora estendida também para aves e ovos férteis, ela é importantíssima porque abrevia e facilita a vida do produtor. Ele não precisa mais fazer e buscar, se dirigir à secretaria, mas eletronicamente requer e recebe imediatamente a autorização. Isso é muito importante.
desburocratização, que significa, no final, competitividade. Com relação ao Comitê de Defesa Sanitária, ele vai atuar com muita força em alguns pontos importantes. Cuidado com portos, aeroportos do estado de São Paulo e também com o pousio de aves migratórias, que são um grande complicador. E há aqui no estado alguns pontos, alguns territórios que são visitados por aves migratórias do mundo inteiro. E aí é que vai centrar muito cuidado com a defesa. É um gesto importantíssimo do governo para preservar a sanidade animal. E os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina serão reconhecidos hoje como zonas livres da peste suína clássica na Organização Mundial de Saúde Animal, em Paris, na França. Com a certificação internacional, o Ministério da Agricultura espera que os dois estados aumentem significativamente as vendas de carne suína ao exterior. Na avaliação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, a certificação terá efeitos imediatos para a cadeia produtiva da carne. Desde 1994, o Estado é considerado área livre da doença pelo Ministério da Agricultura. E o vazio sanitário da soja começa na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, no estado de Mato Grosso e vai até o dia 15 de setembro. Nesse período, o cultivo da oleaginosa fica proibido. O vazio sanitário da soja estava previsto para começar no dia 1º de maio, porém foi adiado em função da seca que atrasou a colheita do grão no atual ciclo. O objetivo é evitar a presença de plantas vivas de soja no campo que possam servir de abrigo para o fungo da ferrugem asiática durante a entre-safra. Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso realizam fiscalizações para verificar o cumprimento da medida pelos agricultores. No ano passado, o INDEA visitou 3.500 propriedades e fez 100 autuações. Este ano, a expectativa é fiscalizar 4.000 fazendas. A multa para quem descumprir o período é de R$ 3.300. O desmatamento da Mata Atlântica caiu 24% no período de 2013 a 2014. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira e indicam uma proximidade da meta do desmatamento zero. Em todo o país, foi desmatada uma área de 183 quilômetros quadrados entre 2013 e 2014. O Piauí foi o campeão de desmatamento. Dos 17 estados que abrigam a Mata Atlântica, somente 3 apresentaram aumento do desmatamento: Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os resultados apontam para uma proximidade da meta do desmatamento zero. E agora a discussão passa a ser a recuperação das áreas já desmatadas. E vamos agora direto ao nosso Conversa Franca. Recebemos aqui nos nossos estúdios o engenheiro agrônomo Marcelo Poletti. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Marcelo, os produtos biológicos vêm conquistando aí espaço no Brasil para o manejo integrado de pragas, né? Você, como CEO de uma empresa que vem atuando no mercado, vocês têm visto que realmente o mercado está bastante aquecido e demanda por esses produtos. Como que você vê hoje realmente a situação e os benefícios do controle biológico? Ok. Bom, de fato, se pensarmos um pouco no passado, né, na história do controle de pragas no Brasil, a principal ferramenta utilizada na agricultura para controle de lagartas, ácaros, diversas pragas, sempre foi o controle químico. Nos últimos anos, o cenário tem mudado abruptamente. Hoje nós temos outras ferramentas, nós falamos muito na questão ligada ao manejo integrado de pragas, onde os químicos são necessários de fato, mas existem outras ferramentas que têm se destacado como controle biológico. Esse destaque, na verdade, não é só no Brasil, mas ele é mundial. Existem inúmeras empresas, inclusive, que tradicionalmente trabalham com produtos químicos, que têm investido em novas tecnologias como produtos biológicos para o manejo integrado de pragas. Agora, o controle biológico é feito a partir de ácaros predadores, é isso? Como que vocês desenvolvem, digamos aí, essa tecnologia, né? Sim, na verdade a Promip tem trabalhado com o desenvolvimento específico de ácaros predadores e outros organismos, né? Então nós temos produtos biológicos que contêm esses predadores, organismos vivos, que são liberados na cultura, né? Mas é importante observar que existem outros tipos de produtos, existem microbiológicos
microbiológicos e os macrobiológicos. Os microbiológicos são bactérias, fungos, principalmente alguns vírus que despontaram agora na última safra para controle de lagartas em soja, milho e algodão. E os ácaros predadores, eles entram num outro grupo de produtos junto com os parasitoides. E aí esse tipo de predadores, de produtos biológicos contendo ácaros predadores ou parasitoides, que são microvespas, são utilizados mais voltados a cultivos protegidos ou culturas de alto valor agregado, né? Agora, as culturas principais que hoje se utilizam do controle biológico são hortaliças, frutas, flores também. Como que vocês têm trabalhado, digamos, esses nichos de mercado? Ok. Tá. Especificamente com relação às hortaliças e flores, né? Nós estamos trabalhando com algumas culturas que, naturalmente, desde o passado, são estigmatizadas pelo uso indevido de químicos, como morango, tomate, pimentão, alface. Então, são culturas onde o uso de químico ele tem levado a um certo desequilíbrio das pragas. A questão relacionada ao resíduo nesses produtos que são consumidos in natura, como no caso do morango, e a questão do manejo da resistência. Hoje, em todas essas culturas, nós temos a maioria das pragas resistentes aos produtos químicos, pois nesse grupo de culturas nós temos poucos produtos químicos registrados, para essas conhecidas como minor crops. Então, o controle biológico, através do uso de ácaros predadores em morango, tomate, flores, roseira é um exemplo, né? Tem dado muito certo pela eficiência e principalmente pela eficiência e pelo custo também. Existe ainda uma resistência por parte do produtor de adotar o manejo com produtos biológicos? Como que você vê essa questão? E também, para quem não conhece muito o manejo de produtos biológicos, quais são as principais vantagens e benefícios para o produtor e também para o alimento, né, que vai aí à mesa do consumidor? Ok. Inicialmente existia uma certa resistência, nós tivemos que trabalhar não só como biofábrica para vencer todas as etapas de produção desse organismo, dos organismos biológicos, mas depois nós tivemos que trabalhar muito para levar a tecnologia, a inovação até o campo. O primeiro passo foi a resistência, vencer essa resistência. Claro. Nós, nessa época, nós colaboramos com Embrapa, Emater, Incapé, alguns centros de extensão que nos ajudaram na difusão da tecnologia. Esse é um trabalho, é importante dizer, que não é um trabalho que está chegando agora. Quer dizer, agora ele tem despontado, tem chamado a atenção, né, mas é um trabalho que tem sido feito há 10 anos na prática. E os estudos relacionados aos controle biológico, a descoberta de novos organismos e testes têm sido feitos há muito tempo. Então, existia essa resistência, mas nós estamos conseguindo vencê-la dia a dia. E com relação aos principais benefícios, eu citei a questão do manejo da resistência. As pragas tornam-se resistentes aos produtos químicos e isso não acontece com os biológicos. Um ácaro predador, um parasitoide, uma vespinha, ela pode controlar tanto as pragas resistentes quanto suscetíveis aos produtos químicos. Então, esse é um benefício. Outros benefícios, por exemplo, a liberação, ela é feita de maneira muito rápida, não há necessidade de se utilizar EPI, que são os equipamentos de proteção individual, exigidos para a aplicação de químicos. A questão do resíduo também é outro ponto bastante favorável. Após a aplicação, no período da manhã, por exemplo, numa lavoura de morango, à tarde o produtor já pode colher e enviar para o supermercado ou para a gôndola onde ele vai ser comercializado. Então, não existe. Agora, para que o resultado seja satisfatório, realmente o produtor deve saber manejar adequadamente esses produtos e o manejo integrado, enfim, ele vem aí para isso. Exato. Agora, como que é a orientação para os produtores? E também se você considera que hoje no Brasil nós temos aí uma assistência técnica adequada de extensão rural que realmente ajude os produtores a implementarem esses controles biológicos. Ok. Na verdade, esse é o grande esforço que nós estamos tendo dentro do setor. Existe uma associação ligada ao setor, que é a BCBio. Ela tem trabalhado nessa questão, junto à questão da regulamentação também, que é um ponto muito importante com relação ao controle biológico. O Ministério da Agricultura mesmo tem trabalhado essa questão para dar maior agilidade aos registros, isso é muito importante, o que vai favorecer empresas idôneas e realmente profissionais a entrar no mercado. Então, o direcionamento ele vai ser dado desta forma. Agora a gente fala muito na agricultura sustentável, né? Então o controle biológico vem justamente para agregar e
e trazer aí para a agricultura essa sustentabilidade também, né? Sem dúvida alguma. Mas essa colocação é importante a gente fazer uma observação dizendo que o seguinte, o controle biológico ele não deve ser utilizado somente em cultivos orgânicos. Tá? Há a possibilidade, através do manejo integrado de pragas, de levar a ferramenta do controle biológico para cultivos convencionais. O que tem sido realmente... até em grande escala. Em grande escala, certo. Exatamente. No caso de soja, milho, algodão, a cana mesmo, nós temos inúmeros exemplos e mais de 3 milhões de hectares sendo tratados com controle biológico no Brasil. Então, ele não está, sem dúvida nenhuma, objetivos de trabalhar com produtos biológicos é tentar restabelecer o equilíbrio que foi rompido dentro do sistema de produção pelo uso excessivo, muitas vezes até abusivo, de estratégias que realmente têm afetado o equilíbrio de pragas e de seus inimigos naturais. Então, o biológico vem... Certo, Marcelo, vamos deixar o contato aí para o nosso telespectador que quiser mais informações sobre o controle biológico no manejo integrado, né, de pragas. Você tem telefone, e-mail? Sim. Nosso telefone, o telefone da ProMIP, né, empresa que trabalha com manejo integrado de pragas, é 19-3857-2020. Que está aí na tela para você poder anotar. E o nosso site, www.promip.agr.br, MIP de Manejo Integrado de Pragas. Certo, então a gente agradece muito a presença de Marcelo Poletti, engenheiro agrônomo, CEO aí da empresa ProMIP, que vem trabalhando nesse controle biológico. Obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. E nós vamos agora, então, às informações do tempo para a região centro-oeste do Brasil. Áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema frontal na região sul do país nos últimos dias aumentaram a quantidade de nuvens sobre o centro-oeste. Alguns produtores de algodão da região já estão preocupados com excesso de umidade. Mas a tendência para essa sexta-feira e também nos próximos dias é que o interior do país passe a ficar com um tempo mais firme e ensolarado. Todas essas áreas mais claras do mapa vão ficar com predomínio de sol, poucas nuvens e apenas algumas áreas muito localizadas aqui de Goiás, região do Planalto Central e também nesta área do Mato Grosso do Sul, mais próximo a São Paulo, tende a ficar com pancadas de chuva de baixo acumulado até o final do dia, atingindo apenas uma ou outra cidade. Esse tempo mais seco nestas áreas aqui do Mato Grosso e também ali da região do Pantanal já favorece, inclusive, o declínio da umidade relativa do ar até o período da tarde. As temperaturas mínimas ficam na casa dos 15 graus na região de Brasília e de 18 graus no início do dia no norte do Mato Grosso. Já as temperaturas máximas do início da tarde ficam na casa dos 27 graus ali na região do sul do Mato Grosso e também aqui do norte de Goiás. Agora, aqui na região entre a faixa leste e sul do Mato Grosso do Sul, essas temperaturas ficam um pouco mais amenas, ou seja, os ventos que passam a soprar do quadrante sul também diminuem a sensação térmica ao longo do dia. Para os próximos dias, somente essa faixa aqui do Mato Grosso do Sul, entre a região central e sul do estado e algumas poucas áreas ali do oeste do Mato Grosso, voltam a receber pancadas de chuva bastante isoladas. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Terra Viva, o canal de quem planta e cria.